Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Dessa vez eu vou continuar falando sobre os filmes, porque de fato eu estou tentando todos os dias assistir um filme, ou terminar a leitura de de uma revista, de um pequeno livro, porque ainda estou devendo aqui terminar O Senhor dos Anéis, eu já estou no volume terceiro, que já é a terceira vez, eu acho que eu leio, ou a quarta, já não me lembro mais, mas é uma leitura que exige um esforço maior e é um livro que, apesar de ser composto por três volumes, ter mais de 1000 páginas, ele de fato é muito pequeno para o tamanho da história que ele quer contar. E eu resolvi fazer uma pausa, assim, de mais 2 semanas, para respirar ali antes das últimas 200 páginas de leitura, que realmente eu gosto muito da narrativa do Ronald Tolkien, né? Voltando, hoje eu revi mais um daqueles filmes que eu me cansei de ver quando era criança. Assim, não é daquele tipo de filme que atrai a atenção de uma criança. Então eu me recordo que eu não me recordo de ter assistido esse filme completo quando era criança. Eu via pequenas partes dele, porque, repetindo, não é o tipo de filme que atrai a atenção da criança ou do público infanto juvenil, porque de fato é um daqueles filmes ultra violentos, né? Ele narra as ações de um psicopata. Então, assim, de fato, não é um filme para criança, apesar de plasticamente ser um filme muito bonito. Eu não acho que ele tenha sido gravado em Hollywood mesmo, ali naquele deserto da Califórnia, que fica próximo. A- as locações para o filme são as mais simples possíveis. É só a estrada, um deserto, em especial na cena, na sequência final, que eles fazem aquela cena panorâmica, né? Ele filma bem afastado, o carro preto, os dois protagonistas, né, que são interpretados pelo Rutger Hauer, que provavelmente esse não é o nome dele, deve ser um nome artístico, eu não pesquisei sobre isso, e o Thomas Howell, que fez uma série de filmes ali dos anos 80, dos anos 90, mas repetindo, atualmente ele é totalmente irrelevante. E tem a participação também de uma menina chamada Jennifer Jason Leigh, que essa sim, eu acho que ela tem mais de 40 ou 50 filmes. Eu até dei uma olhada na filmografia dela, tem coisa pra caramba. Morre de uma forma brutal, porque de fato ali, os anos 80 foram muito pródigos. Aliás, os anos 80 foram pródigos na produção desses filmes de ação ultra violentos, super sangrentos. E era aquele tipo de filme, porque, como eu já comentei aqui, quando eu era criança, cinema era uma coisa inacessível. Então, nós ficávamos, internet basicamente não existia. Eu até, quando eu via nos filmes, eu pensava que era coisa de ficção científica. Então, filme você só tem acesso àquilo que era exibido pela TV. E basicamente, no meu caso, que sou sergipano, são aqueles filmes que são exibidos pela Globo e pelo SBesteira. Né? E, por incrível que pareça, os adolescentes não têm noção disso, mas o SBT repetia tantas vezes os filmes que muitas vezes passava o filme num dia, no dia seguinte eles reexibiam o mesmo filme. Ainda tem uma cara de pau, ainda tem uma cara de pau de dizer é, pô, devido aos muitos pedidos e ao sucesso de audiência, hoje vamos reexibir o filme A Morte Pede Carona, que é esse filme, é sobre esse filme que eu gostaria de falar agora. Porque, repetindo, de fato, esse filme ele pega carona, ali um trocadilho, né, já que o nome do filme em português é A Morte Pede Carona, com um filme do Spielberg, que, entre aspas, traz esse mesmo elemento, né? Um carro preto, um motorista misterioso, que no filme de Spielberg não é mostrado, mas aqui ele é, e que persegue e assassina pessoas. Ponto. Esse é aquele esquema básico do filme. Então, voltar. O nome original é The Hitcher, que é engraçado que eu fui pesquisar o nome que esse filme recebeu na dublagem do português de Portugal. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas muita gente reclama dos nomes que os filmes americanos, que os filmes estrangeiros recebem aqui no Brasil, reclamam da dublagem. As pessoas que fazem esse tipo de reclamação é porque não conhecem
a dublagem e essas escolhas estéticas de Portugal, porque são hilárias. Porque, repetindo, o nome original do filme é The Hitcher e no português de Portugal ele ganhou dois nomes. Ou é O Caroneiro, ou então Boleia Mortal. Quer dizer, um nome mais ridículo do que o outro e não combina em nada com o filme. Até tem uma coisa a ver, né, com o título. Mas o título em português, A Morte Pede Carona, só um pouco galhofa, né? E talvez não combine especificamente com o filme. Pelo menos eu não gosto desse título, né? A Morte Pede Carona. Porque parece até um filme humor, um filme satírico, e não é. É um filme de 1984, ou, aliás, do ano que eu nasci, né, 1986. Ele é um filme relativamente curto, ele tem apenas 84 minutos, quer dizer, ele tem 1h38, até um pouquinho menos, quando você desconta os créditos. Assim, a trilha sonora é muito boa. De fato, ali acaba o filme, sobe, começa a descer ali, né, os créditos finais. E você fica ali acompanhando o filme, você não quer sair da frente da TV por causa da trilha sonora, né? Que é toda inspirada naqueles. No rock ali dos anos 80 é muito boa. E como eu disse, acaba o filme, os créditos ali começam a descer, você continua ali acompanhando, porque pelo menos eu gosto muito da trilha sonora desse filme. E voltando, a história é relativamente simples. Está ali o personagem que é chamado de Jim Housen, que é interpretado por esse jovem, que é o Thomas Owen. E o carro que ele dirige não é dele, ele está levando esse carro para uma pessoa, para o dono que mora na Califórnia. Ele está ali atravessando a autoestrada e no meio do caminho, numa noite chuvosa, ele avista uma pessoa pedindo carona, ele para o carro e até ele comenta: minha mãe sempre me recomendou a não dar carona estranhas, mas enfim, né? Entra aí, cara. E aí ele descobre que esse caroneiro, né? Como apelidaram os portugueses, é interpretado pelo Rutger Hauer. Ele é um ator alemão. Eu assisti alguns filmes que ele fez, que ele havia participado anteriormente, e realmente um ator muito bom. E, infelizmente, devido a esse filme, né, a Boleia Mortal, a Morte Pede Carona, ele ficou, entre aspas, estigmatizado por esses filmes de ação, esses filmes de brucutus, né? Que havia nos anos 80, né? Que os dois representantes máximos são o Stallone e o Arnold Schwarzenegger. Né? Schwarzenegger nem tanto, mas o Stallone, por incrível que pareça, ele é um bom ator, é um bom diretor. E o Rutger Hauer, quando ele chegou a Hollywood, ele, entre aspas, foi identificado como um possível ator para esses filmes de ultraviolência, nesses filmes de, de assassinatos em série. Ele fez uma avalanche de filmes desse tipo. Então, assim, quem tiver curiosidade em pesquisar e assistir alguns filmes da filmografia dele, a maior parte desses filmes são irrelevantes, não valem a pena assistir, porque de fato o cara é um ator fantástico. Infelizmente ele faleceu há menos de 2 anos, ele morreu em 2019. Agora sim, há alguns filmes dele de destaque, alguns ainda nesse período em que ele trabalhava na Alemanha. Há esse filme, A Morte Pede Carona. Tem também, por exemplo, é, O Feitiço de Áquila, que também é um filme ali do finalzinho dos anos 80, que eu gosto muito. É uma, entre aspas, uma das melhores transposições, né, da cultura e da sociedade medieval para o cinema. Acho que fica ali, como se diz, pau a pau, junto com. É, eita, até me esqueci agora do nome. É, enfim, depois eu me lembro. Tem também Louca Paixão, que na verdade esse é um filme alemão, né? Nesse período que ele ainda trabalhava na Europa. Eu já assisti esse filme, é muito bom. E tem o Blade Runner, que também o cara tá fantástico ali no filme. Tem até alguns momentos que ele queria, né, novas falas para o personagem dele, de fato ganhou um destaque especial, mas pro bem ou pro mal, ele é mais conhecido pela Boleia Mortal, né, ou pelo A Morte Pede Carona, e por uma verdadeira avalanche de filmes, entre aspas, de ação, que todo filme tem ação, mas enfim, popularmente eles são chamados assim, os filmes, como eu disse, de ação, de ultraviolência,
de psicopatas, e A Morte Pede Carona talvez seja um dos filmes mais, entre aspas, paradigmáticos em relação a esse gênero. O filme é direção do Robert Howard, que não fez a carreira nada de muito relevante, acho que ele ficava restrito a esses filmes de pancadaria mesmo, mas A Morte Pede Carona, repetindo, por incrível que pareça, é um filme muito bom. Basicamente é só esse confronto entre as personagens desses dois atores, né, do Thomas Howell e do Robert Arlen, ou do Rutger Hauer, eu até fico com dificuldade de pronunciar, meu Deus, que nome complicado. É, Rutger Hauer. E como disse, ele é mais conhecido por A Morte por Carona, O Feitiço de Áquila e o Blade Runner, né, do Ridley Scott. Pronto. Mas como eu disse, ele tem umas 2 ou 3 dezenas de filmes, ele fez muita coisa, em especial esses filmes, como eu disse, de brucutu, simplesmente de, de matanças, de assassinatos, justamente devido a essa participação dele no filme A Morte Pede Carona. E repetindo, é um bom filme, mas a história é simples. É esse jovem que transporta um carro por uma rodovia, por uma autoestrada, para entregar ao dono na Califórnia. No caminho ele oferece carona para esse personagem Rutger Hauer, que é o John Ryder, né? E ele percebe rapidamente que o cara ele é um psicopata, ele consegue se livrar do cidadão, do psicopata, mas ele passa o filme inteiro atazanando e aterrorizando esse jovem, sem nenhum motivo aparente. O cidadão simplesmente é insano e gosta de matar pessoas com requintes de crueldade e só. Agora, os momentos nos quais o Rutger Hauer ele tem a oportunidade de atuar e demonstrar um pouco ali das suas aptidões e habilidades nos trejeitos, nas expressões faciais, no tom de voz, é, é, até no jeito de caminhar que ele, que ele muda um pouco ao longo do filme. E realmente, para quem não gosta desses filmes que são ultra violentos, talvez não seja um dos mais recomendáveis para ser assistido, porque de fato o filme é um soco no estômago. E repetindo, a história, apesar de ser aparentemente simples, mas, como eu disse, como não há muitos atores no filme, então simplesmente esses dois, tem a jovem, que é a Nash, né, que é a Jennifer Jason Leigh, e, entre aspas, os policiais, o delegado, as pessoas que participam da perseguição e aquelas cenas de acidentes, né? O posto de gasolina explodindo, um helicóptero que é alvejado por uma metralhadora e cai no meio da estrada, provocando o capotamento de uma série de carros da polícia. E repetindo, como é um filme que é anterior a essa, entre aspas, era dos efeitos da computação gráfica e das imagens feitas por computador. A gente tem que lembrar que, por exemplo, Star Wars é de 78, 79. Então, em 84, essas técnicas não eram populares e não estavam desenvolvidas o suficiente. Então, todos os efeitos do filme são práticos, né? As armas, porque não parecem armas de mentira, você até... O cineasta, né? Voltando ao Robert Howard, realmente parece que ele instrui muito bem ali, os atores, porque provavelmente aquelas armas, espero em Deus que elas fossem de mentira, que não fossem de fato armas de verdade, mas a forma como eles impunham as armas, né? O tranco, né, que elas dão ali depois de cada tiro, realmente dá a impressão de que aquelas armas elas são reais, que elas têm um peso, que aquelas coisas ali não são armas cenográficas, né? Quando ele tem uma parte do filme que o menino ele toma a arma de um policial e é um trabuco desse tamanho. Você fica, meu Deus, esse cara deu um tiro na cabeça do policial, meu Deus! Você fica desesperado ali, porque com isso, realmente não parece que são armas cenográficas, parece que são armas de verdade, eles mostram as balas, só falta você sentir o cheiro da pólvora. E fora o sangue, né? Porque, de fato, tem aqueles filmes que são muito baratos e o sangue parece simplesmente um suco de groselha. Nesse dá, você sente, lá, a personagem ela morreu faz algumas horas. Então, o sangue, ele perde um pouco daquele estado
entre aspas, mais líquido, ele começa, entre aspas, a coagular, ele não é mais tão reluzente, tão brilhante, ele já ganha aquela tez pastosa, né? E ele, pelo menos a equipe ali cenográfica, ele cria todos esses efeitos, né? Tem uma cena, por exemplo, que o menino ele encontra no meio da batata frita que ele está comendo um dedo de alguém que foi amputado. E como eu disse, é criado de uma forma tal que de fato parece osso, parece carne, parece aquele sangue que já está coagulado depois de muito tempo dele ter saído ali das veias. Realmente ele. E fora, repetindo, como o filme ele se passa ali provavelmente no deserto da Califórnia, tem aquela atmosfera que é poerenta, que é quente. Você sente até sede durante o filme, porque, repetindo, todo o filme ele se passa ali no deserto, há poucos personagens, você simplesmente... É um filme que tem poucos diálogos, então por boa parte do filme você fica simplesmente supondo o que a personagem está pensando e tenta até e acaba em alguns momentos não prevendo o que o garoto vai fazer, porque você sempre fica pensando, se fosse eu, o que eu faria? Porque provavelmente a intenção do roteiro e talvez até do próprio trabalho dos atores do filme era justamente essa, é levar o público a manter essa relação de identificação extrema com a personagem, né? Que é o Jim Housen, que é o Thomas Howell, né? O ator. Então realmente ele cria essa relação de empatia e a todo tempo o público, ou pelo menos eu fiquei assim, né? Pensando exatamente nisso, né? O que eu faria se eu estivesse numa situação como essa, né? Eu ligaria para a polícia, mas será que a polícia acreditaria em mim? E se a polícia não acreditar em mim? O cara roubou minha carteira, tomou todos os meus documentos, eu estou num outro estado, eu não consigo entrar em contato com a minha família, porque vocês têm que lembrar que o filme se passa nos anos 80 e naquele período não havia celular, linhas telefônicas não era uma coisa que você encontrava em cada esquina. Então, quer dizer, o que você faria se estivesse numa situação daquela? Quer dizer, você está num outro estado, sem nenhum documento de identificação, a polícia não tem nenhum registro seu naquele estado, porque de fato aqueles estados lá da Federação Americana eles funcionam de uma forma diferente, nos anos 80, eles não tinham um banco de dados unificados, então aquele jovem era um estranho e de fato a polícia ficaria tentada a certamente a pensar que de fato ele é um psicopata que está agindo no lugar. E depois que a personagem do Rutger Hauer, né, que é o John Ryder, ele assassina alguns policiais, então os policiais, em especial o delegado, já ficam com sangue nos olhos, né? Foi esse rapaz aqui que matou o meu colega, né? Você vê ali a tensão o tempo inteiro. Aí, repetindo, certamente foi exatamente por isso que eu não assisti esse filme completo quando eu era criança. Porque criança não se sente atraído por isso e fica. E claro que espero, né, que uma criança normal, ou dita normal, não se sentiria atraído por esse tipo de filme. Apesar dele ser muito bonito. Porque como eu disse, todo ele é filmado ali no deserto da Califórnia. Os carros, as roupas, o posto de gasolina que eles mostram, o motel barato na beira de estrada, tudo está coberto de areia. Então, se eles não têm essa preocupação de limpar, de azeitar as locações, muito provavelmente por falta de recursos, mas que para esse filme em especial colou muito bem, porque se esse tipo de ambiente existe aqui no Brasil, essas cidades pequenas e esquecidas num Brasil profundo, certamente existe a mesma coisa nos Estados Unidos. Pequenas cidades, vilarejos perdidos, esquecidos no meio do país, e que são totalmente, enfim, destituídas de recursos. Né? Poucas pessoas que vivem ali, é um ambiente ideal de fato para a atuação de um psicopata, de uma pessoa que é sedenta por sangue. Diferente, eu já vi, eu sei que é uma refilmagem, né, mais recente de A Morte Pede Carona, mas de fato eu não tenho nenhum interesse em ver esse filme, porque de fato esse filme aqui original dos anos de 1986, ele é bacana porque ele, primeiro, tem essa questão nostálgica, depois você revê o Rutger Hauer, que é um ator que infelizmente faleceu, repetindo, em 2019,
E, de fato, você vê um bom ator, porque geralmente nós nos habituamos a ver esses filmes de brucutu, esses filmes que são ultra violentos, com esses atores de qualidade, de talento duvidoso, né? Como o Stallone, o Schwarzenegger e vários outros, né? Mas o Rutger Hauer, apesar dele ter ficado, entre aspas, durante muito tempo estigmatizado, aliás, eu acho que pela carreira dele toda, por esse papel, né? Foi sempre escalado para fazer personagens que são muito parecidos com esse que é mostrado, né? Parecidos, entre aspas, com o John Ryder. Mas o cara é um excelente ator, ou era, né? Que, como repetindo, ele faleceu há pouco tempo. E realmente, cada vez que ele aparece, não precisa. Eles até tiram a trilha sonora do filme, aqueles efeitos, né, de áudio do filme, deixa só o cara entrar, o vento, o barulho ali do, da TV e tal, né? E o cidadão entra, senta, você ouve ele respirar, você observa aquele olhar ali já insano, completamente tomado pela loucura, e pronto, o cara só quer matar, estripar, dilacerar, amputar os membros das pessoas e pronto. Não há uma justificativa para isso, porque se fosse num filme mais, entre aspas, moderno, né, mais próximos do nosso tempo, e parece que o público fica cada vez mais burro, os roteiristas também, para, entre aspas, se precaver dessa burrice, parece que é endêmica, né, do público atual, tem essa tendência de explicar tudo tintim por tintim. Então, provavelmente, se A Morte Pede Carona fosse realizado hoje, né, 2021, teria que explicar e criar um background, né, para a personagem de Rutger Hauer. Lá, ele é um ex-combatente de guerra, é um policial que sofreu um trauma, inventaria uma dessas loucuras qualquer. Mas nesse filme dos anos 80, não. Ele é simplesmente um psicopata, homicida, sedento por sangue, que gosta de matar as pessoas com requintes de crueldade. E se for uma família típica, né, dessas propagandas de margarina com papai, mamãe e dois filhinhos, é com esses que ele sente mais esse prazer sádico de matar, estripar e dilacerar. Pronto, é só isso. E deixar os corpos largados no meio da estrada com aquele sangue, né, já enegrecido e coagulado no meio da pista, coberto de mosca. Pronto. É isso que o cara gosta de fazer, é isso que o cara quer fazer e busca alguém que tenha força de vontade para dar um tiro no meio da cara dele. Porque, pelo menos é isso que eu entendo do filme. Ele quer encontrar, ele quer se matar, ele quer, aliás, ele quer morrer. Ele se envolve uma série de circunstâncias para que alguém consiga matá-lo. Porque, repetindo, há vários momentos no filme que ele entrega ali uma arma ou armas pro jovem lá, pro Jim Housen, que é interpretado pelo Thomas Horan, e mate, né? Atire, né? Deu um tiro na minha cabeça. E o cara lá, o virgem de 20 anos não atira no cara, pronto. E é isso, ele quer morrer, ele quer encontrar alguém que dê cabo dele, e nem a polícia, nem esse jovem, nem o papai, nem a mamãe tem coragem de atirar no cidadão, e ele passa o filme inteiro nisso. E repetindo, né? Infelizmente esse tipo de filme mais cru, assim, entre aspas, menos complexo em relação ao roteiro, que tem mais essa preocupação com esse drama humano mais intimista e visceral, não encontra paralelo atualmente. Apesar dele nem ter sido um filme tão caro, né? Ou ter sido. Foi mais de 20 milhões de dólares, é porque é muito. E eu imagino que boa parte desse dinheiro foi gasto nas cenas de explosão do posto de gasolina, explosão dos carros. Porque, pelo que eu contei, tem pelo menos uns 10 carros da polícia que são completamente detonados. Liga o carro, instala algum aparelho ali para simplesmente pisar no acelerador e larga o carro capota, vira, explode. Repetindo, tem pelo menos uns 10 carros que vão para o espaço. É explosão após explosão, tiros. Agora, não há nenhuma cena de fato de uma violência explícita que é mostrado no filme. Tem uma personagem que ela é esquartejada no filme. E você não vê essa cena, você
percebe que ela será esquartejada agora, corta para uma outra cena, você, nesse momento de transição entre as duas cenas, você escuta a personagem gritando e pronto. A personagem lá, né, o virgem de 20 anos, que é o Jim Housen, ele encontra um carro, né, e pela expressão do rosto dele, pelo sangue que está escorrendo e pingando no tênis dele, você subentende que o papai e a mamãe, as duas crianças, foram assassinadas, né, pelo lunático. Enfim, né? Como eu disse, não, apesar de há essas referências à ultraviolência, não há de fato cenas violentas no filme. Diferente, entre aspas, desses filmes atuais, nos quais parece que o público gosta, né, e fica incitado pelas cenas de violência e de sadismo. Nesse filme aqui, pelo menos da morte pé de carona, ou como diriam os portugueses, o caroneiro, ou boleia mortal, que nomes ridículos, é, a referência à violência, você vê o sangue, você vê ali o cachorro lambendo o sangue que está escorrendo do pescoço do, do policial jovem que foi estrangulado, mas, enfim, você vê a pessoa segurando a arma, atirando, mas você não vê a pessoa recebendo os tiros, a pessoa sendo torturada, enfim, não há essas cenas explícitas de violência, há referências a estupros, mas como disse, não há cena de nada explícito, você de fato não vê os cadáveres, você não vê as pessoas sendo torturadas, você não vê os membros das pessoas sendo amputadas. Há referências de que esses atos de ultraviolência ocorreram, mas de fato você não os vê em cena. E eu acho essa uma proposta muito bacana, que, repetindo, né, antes os filmes eram, entre aspas, mais acessíveis, em especial porque eles eram muito exibidos na TV. Então seria bacana, né, tá o papai e a mamãe assistindo o filme junto com os filhinhos e ter ali no filme para ser exibido numa no cinema em casa, uma cena de estupro, de esquartejamento, ou no qual uma pessoa é torturada. Não é bacana. Né? Então, quer dizer, o adulto ele percebe o que ocorreu, mas a criança, ela que tem 5, 6 anos, está na sala, se eu tenho uma TV em casa, ela não compreende o que está acontecendo, a criança fica entretida com as imagens, que são muito bonitas, que repetindo, se passa provavelmente no deserto da Califórnia. Você vê as sequências dos carros capotando, explodindo, que plasticamente são belíssimas. Dá vontade até de fazer um trailer só recortando e colando essas cenas de explosões e de violência, mas realmente a criança ela fica entretida com aquelas imagens, certamente ela acha bonita, como eu achava, mas ela não compreende sobre o que se trata a história, né? Não, repetindo, não há cena de estupros, não há cena de assassinatos, não há cena nas quais as personagens são violentadas ou assassinadas, há referências a isso que o adulto, o adolescente ou adulto ele compreende, mas essas cenas de ultraviolência não são mostradas no filme, o que eu achei assim, um ponto muito positivo, né, de não mostrar, e ele se centrar nesse confronto entre as duas personagens principais, né, que, repetido, é o Thomas Owen e o Rutger Hauer, e o destaque é para esse ator alemão mesmo, Rutger Hauer, e como eu disse, eu assisti, apesar dele ter feito uma leva desses filmes de brucutus, né, de ultraviolência ali nos anos 80, basicamente eu só me recordo desses 3 filmes deles, que é A Morte Pé de Carona, Blade Runner e O Feitiço de Áquila. E por enquanto é só, que o meu vídeo já ficou muito longo, daqui a pouco a câmera vai parar a gravação. Espero que todo mundo reveja A Morte Pé de Carona, que ainda não teve a oportunidade de ver, deixe um preconceito de lado, porque de fato o filme é muito bom. E quem é um pouco mais sensível pode assistir o filme com uma certa tranquilidade, porque, repetido, não há nenhuma cena dessa ultraviolência. Essa ultraviolência é simplesmente sugerida. Você, a sugestão de que a personagem da Jennifer Jason Leigh foi estuprada, que ela foi posteriormente torturada, esquartejada, né? Que assim, não é uma coisa legal, mas você suspeita que esse tipo de coisa aconteceu com ela, mas não é mostrado no filme, né? Ou, por exemplo,
o jovem, ele, com a porta da cela da delegacia está aberta, ele sai da cela, caminha pela delegacia e você suspeita que ele encontra os cadáveres dos policiais mortos. Mas eles são mostrados de lado, você não sabe como eles foram mortos, foi a tiros, foi a faca. Com exceção de uma cena, repetindo, que mostra um daqueles cães policiais lambendo o sangue que já, entre aspas, coagulado, que estava ali no pescoço cortado do ajudante do delegado. Né? Que é uma cena assim, bem impactante, eu não esperava. Não, não, tinha não estava com o estômago preparado para ver esse tipo de cena nesse filme. Né? Realmente em alguns momentos ele é brutal, e fora repetindo que ele é bem cru. Quer dizer, é bem simples, não tem efeitos especiais, é tudo prático. E por enquanto é só. Estou me preparando espiritualmente para ver uns filmes um pouco mais pesados do que esse. Apesar de A Morte Pede Carona ser uma experiência assim, para você evitar repetir, né? A não ser assim, guardando uma certa distância, né? Porque realmente é um filme poderoso, né? Aí você compreende porque o Rutger Hauer, apesar de não ter feito nenhum grande filme, ele era muito respeitado, né? E por enquanto é só, até o próximo vídeo sobre cinema, literatura ou filosofia, né? Até mais, pessoal.